gente, boa noite. Meu nome é Josi, sou a orixá do terreiro de Xangô e a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Sejam todos bem-vindos, vou dar boa noite para as redes sociais. A gente fala de Viamão do Rio Grande do Sul. Com a proteção de nossos guardiões, damos início ao trabalho de hoje, com respeito, firmeza e consciência. Que toda influência em desequilíbrio seja acolhida, esclarecida e encaminhada, sem julgamento, sem confronto e sem violência. Que os desequilíbrios sejam tratados com responsabilidade e que todos os seres envolvidos, encarnados e desencarnados, sejam conduzidos ao aprendizado, à libertação e à cura. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na desobsessão? Vocês? Sejam todos bem-vindos. Nós somos aqui um Centro Espírita Universalista, tá? Universalista por quê? Nós temos na pirâmide espiritual todas as energias, do umbral à ponta da pirâmide onde ficam os orixás. A gente trabalha com a porta dos Exus, guardiões para alguns aberta, porque eles fazem toda a varredura, né, na quarta dimensão onde ficam esses espíritos. Os obsessores, eles ficam na quarta dimensão ao lado dos Exus e Pombagiras. Então eles têm o livre acesso. Nós na Terra estamos na terceira dimensão. A gente sempre explica por quê. Não necessariamente os Exus se colocam nos médiuns, mas é bem comum se vocês verem um Exu andando por aí, porque esse trabalho é deles. Então eles fazem as negociações, eles levam esses espíritos para a luz, limpando a crosta terrena. Cada um de vocês que adentra o portal, assim como nós também, a gente carrega, né, alguns espíritos, é bem normal. Então, eles que fazem essa, vamos dizer, varredura e esse encaminhamento, e por isso, quando a gente faz desobsessão, é como se a gente ficasse mais leve e o caminho fosse livre, porque realmente a gente é correndo. Tem uma coisa que a gente sempre costuma avisar, que quando vocês marcam a desobsessão, automaticamente o plano espiritual já começa a fazer a varredura, porque cada um, não tem só um, tem muitos obsessores. E é bem comum porque nós estamos na crosta terrena. Por isso que a gente não marca sem poder vir, porque eles literalmente são atraídos para cá. Tipo assim, são convidados, né, a se apresentar no portal espiritual. Por isso que a gente sempre pede para as pessoas, quando vocês marcarem, realmente, cuidado, porque é como se acionasse. Eu marquei a desobsessão, acende a lanterna no plano espiritual e eles vão começando a fazer a varredura, tá? Na nossa aura mediúnica. Quem vai ler o livro? A Lu? Então é a pergunta 631, né, do livro dos Espíritos. O homem pode por si mesmo distinguir o bem do mal? Sim, quando acredita em Deus e quer realmente distinguir um do outro. Deus lhe deu a inteligência para que ele possa fazer essa distinção. Já tinha caído, né, essa pergunta algumas outras vezes. E é sobre a dor, né, como a gente sempre fala. Se dói, né, se maltrata, se vai fazer o mal pro outro, se vai doer no outro, a gente sabe que é o mal, né? A gente pode dizer. Mas a gente sabe também que tem bastante gente que gosta, né? Sim, e tem bastante pessoas que gostam de viver também nessa frequência, né? A gente faz fala o bem, estranha. Exatamente, a gente fala muito das frequências. Eu acho que todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim, né? Mas a escolha é nossa. Eu não acredito que ninguém saiba, né? Exceto as crianças, né? Pegar uma criança e colocar numa janela, ela vai pular. Mas uma criança pequenininha, porque até crianças maiores, eles sabem distinguir, Sim. né? E quando é na vida adulta, tudo é nós. Eu costumo dizer que hoje a gente tem aí uma grande massa de energia negativa na crosta terrena, porque as pessoas gostam. E sabe, Lu, que o plano espiritual já nos explicou o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo a limpeza na crosta terrena. De algumas pontas da pirâmide. O que é ponta das pirâmides? Sacerdotes de todas as religiões. E o que eles dizem para nós? Que o mais perigoso é aquele que se faz de bonzinho. Não é aquele que faz maldade gritando aos quatro ventos. Não. Porque quem procura, procura porque gosta. Vou dar um exemplo para vocês do João de Deus. O João de Deus era um grande médium, de verdade, e se perdeu.
E o que eles fizeram? Tiraram ele de cena. Por quê? Porque ele fazia tudo por baixo dos panos. Então ele está fazendo o quê? Brincando com a fé alheia. É diferente daquele que vem e grita aos quatro cantos, que faz maldade mesmo, que vai fazer destruição mesmo. Esse aí fica de boa. Ele vai pagar mais adiante. Porque quem procura, procura porque gosta. Entendeu? Então, assim, tem 2 pesos e 2 medidas. E o que eles estão fazendo? Eles estão tirando de cena as pontas das pirâmides que brinca com a fé alheia. É aquele que se faz de bonzinho, mas, na verdade, não é nada disso. Diferente daquele que grita aos quatro cantos, né? E eu estava pensando no que, dessa distinção, né? Nas frequências que a gente fala, né? Que a gente, nós, enquanto adultos, né? A gente sabe o que dói no outro, nitidamente, né? É que não faz pro outro que não gostaria de fazer para si. Então, se dói em si, né? Dói na gente, com certeza vai doer no outro. Embora algumas pessoas se machucam, né? E não conseguem distinguir essa diferença. Sim, mas o bem e o mal, eles têm, pra mim, eles têm essa dosagem da dor. Se dói, é ruim, então é mal. Mas, de novo, como a gente está na crosta terrena, tem muita... Nós mesmos, falando de nós, né? O ser humano, quando ele nasce, ele já nasce para provas e expiações. E geralmente a gente gosta de tudo que é ruim, né? A gente gosta de açúcar, né? A gente gosta de azeite. Se dá um prato de brócolis e um prato de pastel, eu prefiro pastel. É ruim, tem gordura, mas eu gosto. Entendeu? Então a gente já tem a mania de gostar de tudo que é ruim. Então a gente sabe exatamente o que é bom e o que não é. Agora a nossa frequência é que vai dirigir o chefe do dia, os nossos pensamentos. A carta, né? E por isso tem tanto espírito obsessor na crosta terrena. Porque as pessoas vibram nessas energias densas e eles automaticamente se aproximam. Agora, ninguém tem que ser um alecrim dourado, né? A gente está na Terra e tá tudo bem. Mas a gente precisa dosar isso. Por isso que a impressão que a gente tem é que o mal está muito grande, porque as pessoas gostam. Vou dar de novo aqui o exemplo que eu sempre dou nas redes sociais. Se tu largar na rede social lá que vai fazer uma ação de caridade, agora se tu largar na rede social que morreu alguém, por exemplo, chove. Entendeu? Então assim, ó, é nítido. A tragédia tem muito mais poder do que o benefício, infelizmente, porque a gente gosta daquilo que é ruim, tá? Então, realmente, a gente tem que prestar bem atenção e entender no que a gente está vibrando, porque é a nossa vibração, tá? Vamos falar de que hoje, Dani? Bota aí pra nós ver. Que eu acho que tem um pouco a ver com o livro também. Tudo que você faz rápido, pentear o cabelo rápido, escovar os dentes rápido, comer rápido, tomar banho rápido, fazer amor rápido. Tudo não é um dos comportamentos abusivos, escovar os dentes rápido. Tá? Nessa hora, o que está acontecendo? O seu emocional entende que você está ali se agredindo. E machuca a gengiva. Tem pessoas que estão tão acostumadas a se agredir que não percebem. Então, nada rápido é bom. Tudo isso são comportamentos extremamente abusivos. Os comportamentos autoabusivos é a gente dormindo com o inimigo que é a gente mesmo. É como se você mesmo estivesse se agredindo. E ali você vai desenvolvendo uma agressividade que você não percebe que tem. Se você passa a se enxugar devagar, se enxugar com carinho, né? Você vai ver, você começa a tratar de você também com mais carinho, você vai para o corpo da outra pessoa também mais devagar, com mais tato, com mais delicadeza é a palavra. E tudo isso aí, gente, faz muito bem para o nosso corpo emocional. Interessante, né? Bem interessante, as meninas da Obsessão escolheram essa pauta. Fefi, a Aninha, pode chamar as fichas? Ficha 1 e 2 vermelhas, por favor. Vocês também. Todo mundo isso.
Então, por que as meninas escolheram essa pauta? Porque o nosso corpo físico, ele não deixa de ser um corpo emocional. E geralmente a gente auto se sabota. A gente costuma sempre dizer que é o outro, né? Mas o que de fato a gente está fazendo? E aí que entra a obsessão. A obsessão, ela entra nos nossos traumas e nas nossas dores. Por isso que a gente tem que cuidar, principalmente do corpo. Bem interessante o que ela falou, né? Que tudo que é muito rápido a gente não presta atenção. Né? A ansiedade, eu acho que a Rafa pode falar melhor para nós, ela causa uma janela de obsessão gigantesca. Porque a ansiedade é o que tu faz muito ligeiro, né, Rafa? Tá no futuro o tempo todo, né? É mais ou menos assim, né? Porque eu acho que ninguém fica ansioso devagar, fica? Fica. É? Como é que funciona, Rafa? É que na verdade estar ansioso é uma coisa e ter ansiedade é outra. A ansiedade, ela é um transtorno e a pessoa pode estar aparentando estar calma, mas a mente tá bagunçada, a mente tá processando e aí tem aquela preocupação excessiva. Agora, o estar ansioso pode ser realmente a pessoa vai fazer uma prova, a pessoa vai começar um trabalho novo, a pessoa quer comer ligeiro, isso é estar ansioso. Estar com ansiedade é um pouco mais complexo. Mas eu já senti ansiedade, tenho às vezes, e posso estar quieta, mas por dentro é um turbilhão de coisas. Eu não acredito que alguém esteja emocionalmente calmo por dentro, porque a gente está falando do que tem dentro, e está com ansiedade. Porque geralmente a ansiedade nos causa, né, a aceleração. Externamente tu pode né? estar calmo, mas internamente tu vai estar preocupado, ou tu vai estar nervoso, ou a tua mente não vai parar. E tu pode até pode fazer as tuas atividades diárias normais, mas por dentro as coisas não estão no lugar. É que nem o trânsito, né, gente? Geralmente as pessoas estão sempre correndo, sempre brigando. Um quer passar na frente do outro, vocês já viram? A obsessão tá no meio do trânsito. Todo mundo tem a sua pressa, né? Todo mundo. Todo mundo com pressa. Então, assim, ó, as pessoas, elas andam o tempo todo correndo, não digerem. E se falando dos relacionamentos, de fazer amor, então nem se fala, né? Porque eu costumo dizer que hoje os relacionamentos, infelizmente, eles estão mais na rede social do que cara a cara. Nós fizemos uma vez uma terapia que muitas vezes a pessoa não olha pro cônjuge, não conversa, não pergunta como é que tá. Nada. As pessoas estão mais lá fora, mais na corrida, do que realmente dentro de casa. E tem que tomar muito cuidado, o relacionamento é só um deles, né? Com os filhos também. Parem, nem que seja 1 minuto, 2 por dia, olhar para as crianças, perguntar como é que tá. Tudo isso a gente vai acumulando obsessão. É bem complicado. Tu costuma ser calma, Sueli? Sempre correndo? Sou muito agitada, não adianta, eu passo 3 Tudo correndo? coisas junto e sempre correndo. Mas corre por quê? Por ansiedade. Por ansiedade. E tu, sim? É mais calma? Não, eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu não consigo parar, assim. E às vezes é involuntário. Tipo, é tendência, eu acho, né? É. Eu acho que tá todo mundo meio acelerado. A gente tá no mundo da pressa, né? A gente tem tudo muito rápido e o celular é uma das coisas que mais faz a gente ter essa ansiosidade aguçada. Porque ali é tudo imediato, tu abre, tu dá um clique, tu vai, tu volta. E aí, às vezes, na vida humana, a gente acaba querendo essa mesma rapidez. E não tem, né? Porque a gente somos todas pessoas. Tipo, máquina. E tu, André? Muito calmo. Tu é calmo, né, André? Não fica estressado. Tomara. Tu é calmo, André? Sou bem calmo. Não corre pra nada. Não, muito calmo. Quanto por hora tu anda no trânsito? Claro, bem devagar. Normal. Bem na boa. Não, normal não é, porque o Não, na normal é boa. correndo. Não, na boa. Na boa? Na boa. É. E tu, Márcia? Acelerada? Até nos pensamentos. Às vezes quando eu tento me acalmar, mas não adianta. Deixa 2 vermelhos. Não Fica para, assim, né? não para. Deixa Sempre 13. pensando em algo assim, sempre pensando lá na frente. E tu não tem impressão que tá sempre cansada? Sim. Porque não descansa, né? É. Tu acorda, mas daqui a pouco passa um tempo assim e tu não adiantou Não nada. adiantou. Os espíritos, eles dizem o seguinte para nós, muitas vezes para os médios, que eles precisam que os médiums tenham calma, porque para acontecer a conexão, para conseguir pegar a mensagem, seja através da psicofonia, da própria intuição, a pessoa tem que ter calma, entendeu? Então muitas vezes não acontece por causa disso.
dentro das tradições de matriz africana, acontece muito dentro da quimbanda, a incorporação, entendeu? Hoje a gente vê uma gama de tamboreiros correndo. Eu fico imaginando as energias chegando, correndo, derrubando, sabe? Não tem aquela frequência, entendeu? Então o que acontece? Se falando do tambor, eu posso falar que além de ser uma dirigente espiritual do Centro Espírita, eu sou uma sacerdotisa da matriz africana. E a gente tem a questão dos tambores, então eles ensinam muito que a gente tem que ter muita calma para te invocar o orixá lá acima da 8ª dimensão, por exemplo. Até tem toques que são mais acelerados, mas a coisa tem que ser na cadência para que haja a sintonia, que nem tu estivesse sintonizando um rádio. Aí eu fico imaginando um preto velho, né? Para conseguir comunicar através do médium num tambor acelerado correndo. Eu fico imaginando as energias, né? Agora tu falou do rádio, né? É. Quem é um pouco mais velho vai lembrar que o rádio era mundial, então às vezes a gente passava, né? Ficava rodando de um lado pro outro, não conseguia colocar naquela rádio, tinha que ficar bem devagarinho, né? Assim, pra conseguir, né? Pra conseguir sintonizar. E uma coisa que a Monja falou ali foi até uma situação que me veio do último atendimento do Centro Espírita domingo. A necessidade da gente ser mais calmo, e me trouxe até uma situação de um carinho com a gente mesmo. Né? Porque a gente hoje, nesse mundo que a gente vive de pressa, de prazos, né? De até, vamos dizer assim, de uma constante competição contra a gente mesmo, a gente deixa de se acarinhar. É uma violência, e a gente se machuca, né? O que a gente estava falando ali, do que a gente sabe o que é ruim e o que não é, quando dói na gente, né? Então eu estava comentando, me veio que a gente perdeu um pouco esse tato de ser carinhoso com a gente. A gente é carinhoso para com as outras pessoas até, mas com a gente, com os nossos sentimentos, o que a gente está sentindo, com as sensações do teu corpo físico, do teu corpo espiritual, tu acaba deixando passa batido, né? Então tu não tem esse carinho, se distrai. E os espíritos dizem outra coisa para nós, que a ideia dos obsessores é que a gente se distraia. Então, quando a gente está sempre correndo, a gente vai se distrair o tempo todo. E muitas vezes a gente é guiado que nem um controle remoto, porque a gente não está ligado. Então, está no automático. Então, eles têm muito mais acesso. E dificultam os benfeitores, que precisam que a gente esteja atento para conseguir passar essa comunicação. E eu vou dizer uma coisa, não precisa ser do Centro Espírita, todos nós temos mediunidade. Se a gente prestar atenção, elas são mandadas o tempo todo, as informações. Só que o que acontece? A gente está sempre correndo, a gente não nota. E aí, por isso, a gente se perde muitas vezes. E vocês são calminhas, são agitadas, são o quê? Às vezes, a gente trabalhar tá calma? Não? Tu, Alex? Não, tá sempre cansada? Atrasada? Mas por que você atrasa? Os adolescentes, eu acho que é bem complicado, né? E tu, Adri? É calmo ou não? Tu aparenta calma. Trabalhando o tempo todo. E você? É ansiosa também? As pessoas calmas têm mais chance de ficar longe da obsessão. Ao contrário das pessoas aceleradas. E você? Agitada? Todo mundo é agitado aqui? Só o André. Tu é agitada? Passa as coisas que tu nem vê. E tu, Andréia? Ah, tu não já sei, né? Desenha o celular, como é que consegue? Muito, não consigo. É. E aqui é também, 8 tá muito. Eu até falo, meu Deus do céu, não é normal isso. Mas ao mesmo tempo que eu falo automático. automático. É, eu não posso falar, eu também sou bem agitada.
E às vezes eu já fiz coisa que eu nem vi que eu fiz. Exatamente. Isso é um perigo, porque daí a gente consegue dar carona aos obsessores brincando. Porque a gente não para pra observar. A gente vive no automático, ainda mais a gente, né? Que trabalha com um monte de coisa, é cultura, é trabalho social, é religião. É bem complicado aí para dar tempo de fazer tudo, mas a gente precisa parar e tomar cuidado, como a Lu diz, tem que ter carinho conosco mesmo, né? Porque é por isso que aparecem as doenças muitas vezes, porque a gente não observa, a gente não para se olhar, entendeu? Principalmente o câncer, ele é silencioso, entendeu? E a gente está sempre correndo. Os homens, eu acho que eles têm a tendência de ser mais calmo, né? Na realidade, eu acho que a gente não se prioriza, né? A gente se priorizar, se olhar mais, né? Eu acho que a gente também se cuidaria mais. Sim. É mais fácil a gente cuidar do outro do que de si mesmo. Então isso acaba deixando a gente de lado, a gente não consegue ver o que está acontecendo com a gente mesmo. Que é o autoabuso, né? Exatamente. Sempre correndo. Não vai terminar antes da hora, vai ter que fazer o câmbio. Calma, vai devagar, mas é automático, assim, tu vai fazendo rápido. Quando tu vê, ainda bem que tem alguém pra chamar a atenção, né? Senão, vai sempre rápido, não adianta. E se falando de novo da espiritualidade, geralmente os espíritos usam a noite para passar as comunicações, porque o trânsito é mais livre e também quando a gente está distraído, principalmente no banheiro. Acontece muito. Ou a gente dormindo, por quê? Porque aí a gente acalmou. Porque o tempo todo a gente não consegue observar. A gente não consegue. Então eles pedem que a gente tenha calma para a gente conseguir entender as mensagens. E todo mundo, gente, não precisa ser médium tão ostensivo para receber a comunicação. A intuição, ela é uma das comunicações mais comuns, que a maioria tem e a pessoa não observa. Sabe aquela história de que o sim é sempre sim e o não dá o passo para trás? Tu recebe uma intuição, não sai agora, não faz isso, não faz aquilo, só que a gente está sempre correndo e a gente não observa. Então por isso que tem que ter calma, respirar, pra gente poder ficar longe da obsessão. E tu, Lala, é acelerado ou é calma? Sou um pouco. É. Eu sou calma, mas às vezes sou muito acelerada. Tu nota a diferença, Lara? Tu tem muito ataque de obsessão? Viu? É mais calma. É mais calma. As pessoas mais calmas, elas ficam mais livres dos obsessores. O que eles dizem também? Que eles precisam fazer que ninguém se converse. Eu já falei isso aqui outras vezes. Né? Briga, discussão. Eles gostam desses ambientes porque daí eles conseguem adentrar a nossa alma. Então, se a pessoa parar e conversar, obviamente ela vai se entender. Porque aí ela vai escutar o outro. Né? Entendeu? Então, é um exercício, é difícil, mas a gente precisa fazer exercício. E no trabalho, Lu, como é que é? Existe essa aceleração também? Sim, porque muitas vezes tu trabalha com prazos, né? As pessoas que trabalham com prazos. Eu, por exemplo, trabalho no call center e onde a métrica, né, que manda no call center é o tempo de atendimento. Então, muitas vezes, essa semana já aconteceu outras vezes, de pessoas inexperientes, né? Às vezes é o primeiro trabalho, nunca trabalharam com aquilo. Vem aquela ansiedade, né? E daí eu respira, né? A gente tenta pedir para manter a calma, para respirar, para poder também, como é que eu digo, né? Estabilizar, né? Digerir. E vai de novo, claro, muitas vezes também tem a questão de quem está do outro lado da linha, né? Que também está muito acelerado, que também está muito machucado por ele, né? Porque está sempre fora do prazo dele ali, né? E não está se acarinhando. Também tem a pessoa que está do outro lado. Mas a gente também tem que trazer, né? Tentar trazer esse entendimento do teu lado e estabilizar para que a conversa flua e que tu consiga realmente ajudar a pessoa, né? Dentro daquela métrica. Também, mas eu vou demorar. Vai demorar nesse, mas no outro já vai estar melhor, mais treinada. Sim, né? Para poder, o trabalho acontece bastante, né? Ô Rafinha, tu que já trabalhou em escola, e como é que é essas crianças, com as crianças? Eles estão sempre correndo, né, Rafa? Eles estão sempre acelerados.
externamente, né? Claro, tem algumas crianças que são mais fechadas, que são mais quietas, e aí geralmente já se torna um ponto de atenção, porque o esperado é que as crianças explorem, que as crianças brinquem, que elas gritem quando tem que gritar. Mas o colégio é muito acelerado, é muito. Eu trabalhei na sala do segundo ano de fundamental e era muita correria, não tinha silêncio na sala, nem a prof não conseguia. Alguém tem criança pequena aqui em casa? Tu lê historinha pra dormir? Não. Eu ouvi mais falar disso, né? Que horror, né? Ele não para. Ele não consegue fazer parar pra escutar. Eles não têm paciência, né? Não querem dormir. Que direto como ler alguma coisa pra ele. E também é o celular, né, gente? Infelizmente. Internet. A internet. Ela é o bem e o mal da humanidade, né? Tá todo mundo se perdendo aí na poeira por causa dessa internet. Ela tá afastando, inclusive, as pessoas, né? Ela faz esse efeito ao contrário. É que nem antigamente a gente olhava filme, eu faço essa diferenciação entre eu e a Manu, né? A minha irmã de 11, 12 anos. Ela não consegue parar para assistir um filme todo de 1, 2 horas. Ela tem muita dificuldade, mas porque ela fica no celular, e aí o TikTok, o YouTube, são vídeos curtinhos, são coisas rápidas. Então o foco diminuiu. Hoje, para ler um livro, as pessoas não conseguem mais ler. Porque para te ler, tu tem que baixar muito a tua energia, tu tem que ficar muito calmo para conseguir entender aquilo que tu tá lendo. Então, isso é muito do celular, é tudo instantâneo, né? Os jovens, às vezes a gente faz festinha aqui para as crianças, e aí eles ficam o tempo todo mudando a música, eles não deixam terminar. Escuta a música. Sabe, é uma coisa. Exatamente, não escutam, né? Não, mas só um pouquinho, a gente estava escutando, não. Deu, já vai passando. Isso que tu falou das músicas, se a gente observar, antigamente as músicas eram letras. Sim. A letra era toda uma história. Hoje as músicas são tum, tum, tum. E é isso. Fica aquele tum, tum, tum na cabeça e só aquilo ali. E é por isso que os obsessores dão gargalhadas. Eles estão tomando conta de tudo e de todos. Tá todo mundo distraído. Que nem o chat Exatamente. GPT, que muita gente usa, até eu uso às vezes. Mas o chat GPT, ele te dá resposta instantânea, e às vezes resposta errada. E na verdade, antigamente, quando a gente usava só o Google, a gente tinha que entrar no site, a gente tinha que ler, a gente tinha que pesquisar, a gente tinha que encontrar a informação. Hoje vai ali no chat GPT Bota tudo. e ele dá uma resposta instantânea. Às vezes ele acerta, mas às vezes ele tá te dando a resposta errada. Eu vou um pouquinho mais adiante, né? Assim, no tempo, meu tamanho, nasceu aí, não tinha internet. Então a gente tinha que baixar muito a frequência. Esses dias a gente tava conversando e aí Muita no carro, falando com as nossas crianças pequenas do tempo do orelhão. Que a gente tinha um orelhão a 6 metros de distância um do outro, e a minha filha, o que é orelhão? Nem sabe. E aí a gente ficava na fila, muitas vezes horas, esperando para poder falar, ficava escutando a conversa. Olha como tudo mudou. Né? E as crianças, imagina o orelhão, ela achou graça como assim o orelhão. Eu estava falando, né, das pesquisas, a Dani me acabou de me lembrar que a gente usava a Barça, né? Era uma enciclopédia. Então a gente tinha que parar mesmo para poder procurar aquele conteúdo, para fazer E aí vem pro resultado o Alzheimer. O Alzheimer, Tá? Tá uma febre porque o cérebro muito agitado o tempo inteiro, quando ele para, ele fica doente. Até para escrever, se as pessoas não escrevem mais palavras inteiras. Não. Isso que você falou é bem interessante, por isso que no colégio proibiram o celular, porque as crianças estão com muita dificuldade de escrever. Nem sabe escrever mais. Por causa do celular. Primeiro abriram e vamos usar o celular no colégio, vamos usar computador. Aí viram que não deu certo, tiraram e agora é proibido. Né? Exatamente, a Dani. Eu convido o pessoal, quiser levar essas crianças até mesmo com Belembral, antigamente, como a gente chama, e no Santander tinha também uma exposição de brinquedos antigos, onde tem o orelhão, o Black, eu acho o máximo aquilo ali. E os demais brinquedos. Tu quer ver uma criança brincar e botar ela de castigo do celular. Brinca. Ela vai ter que criar. Ela vai ter que criar. Aí ela vai falar, ela vai olhar livro, ela vai fazer alguma outra coisa. Entendeu? Mas a gente precisa dar um tempo desses celulares, tirar realmente, gente. Porque tá uma febre, tem crianças doentes dentro de casa, obsediadas, adultos também, porque tá uma febre bem acelerada. É um perigo, né, Rafinha? E fora, além das questões mentais e emocionais,
também as questões físicas, né? Tem até um estudo de pessoas que são gamers, que o fone que fica na cabeça já está deformando a cabeça de algumas pessoas. Por causa que você só fica com o fone na cabeça. Mas é assim, realmente, aí por isso a pauta diz a autossabotagem. Nós mesmos estamos nos machucando, estamos adoecendo os nossos corpos, as nossas mentes, porque a gente está sempre correndo. E a gente se sabota quando a gente também deixa de acreditar na nossa capacidade, né? Agora falando de escrita, onde eu trabalho também tem uma parte que é só atendimento pelo WhatsApp. Agora é isso, né? Então quer dizer que nós temos que ficar atentos à escrita do operador. Por causa das abreviações, por causa das gírias. Gente, com essa febre de WhatsApp, uma febre mesmo. Esses jovens, os jovens, não são esses, os jovens, eles vão escrevendo, não existe vírgula, gíria, não existe nada. Até palavras eles inventam, né? Não existe vírgula, eles vão tocando letra maiúscula antes de frase, não, no início de frase, quando eu falei esses dias, a pessoa ficou parada me olhando. Eu me senti mal. Diz que até emoji também tem significado, né? Que a gente acha que é só um coraçãozinho, não é uma outra coisa. Eu fiquei assim, cheio de códigos. Cheio de códigos dentro de uma escrita, né? Então é uma coisa que tá tomando conta. É o fim do mundo, na verdade. Tá tomando conta e tem que ser uma coisa tem que ter muita cautela, né? Dentro e por isso a grande massa de pessoas doentes mentais. Tá todo mundo enlouquecendo de verdade, gente. Tá todo mundo enlouquecendo. Porque as pessoas já não estão mais tendo essa balança, não conseguem assimilar. Tá todo mundo oferecendo tudo nas redes sociais como se fosse supermercado. Entendeu? E vai largando. E é tudo energeticamente, tudo é vibracional. Como a gente está vibrando. E aí então acaba já pegando aquela energia. E parece que tudo é moda, né? Até autismo sendo detectado depois dos 40, que você nunca pensou que pudesse ter, né? E é uma coisa assim surreal que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas estão só passando e não estão observando. Bem complicado, a gente tem que dar uma baixada, que nem, por exemplo, aqui, antes dos atendimentos do Marlene Chaves, sempre tem a palestra. A gente precisa conversar, a gente precisa se olhar. Eles pedem para isso, para quê? Para que quando a gente começar a receber a medicação, a mente já esteja aberta. Porque daí tu entra aqui e entra e faz o tratamento e sai, tu não assimilou, tu não digeriu aquilo ali. Então a gente precisa parar, falar, conversar, olhar, porque aqui a gente aprende todo mundo junto, para quando receber o tratamento realmente adentrar nos nossos corpos, porque tudo é mental. Se a tua mente está com cadeado, pode ter o remédio que tiver que não vai fazer efeito. E mãe, as pessoas nem pensam mais, assim, não decoram o número de telefone, né? Elas não usam mais o cérebro como usavam antes, né? Isso é muito ruim. Não, parou, né? Parou? Parou, e aí vem... Não faz conta, nada? Nada, imagina. A minha mãe, ela sempre analfabeta, a mãe Marlene, e ela fazia conta de cabeça. Minha avó também. De cabeça, mas capaz, eu não ia nem conseguir pegar um lápis, nem calculadora, nem nada. Entendeu? Vai nós fazer uma conta de cabeça. Dividir, multiplicar, tudo. Entende? Então hoje a gente não consegue mais. Hoje as crianças fazem prova com calculadora no celular. Olha que ponto chegamos. Tem fórmulas. Ninguém nem sabe. A gente também já está num estágio que, como a gente tem muita coisa na cabeça, a gente acaba usando o celular para anotar coisas assim, mínimas. Nem hoje eu falei, né? Cheguei em casa, quando eu botei a chave na porta, eu lembrei que eu tinha que comprar uma coisa e não comprei. Daí eu falei pro meu marido, por que não mandou pelo WhatsApp? Eu disse, como assim? Não, porque é onde a gente está ligado, né? É o que a gente está vendo, né? Lembrou, manda pelo WhatsApp, que é óbvio que eu vou olhar para ali, né? E tu disse, mas chegou a esse ponto, eu tô nesse ponto porque tem tanta coisa. Tanta coisa, né? E a gente antes fazia listinha pelo supermercado. Hoje a gente bota tudo no telefone, o banco no telefone, né? Perdeu o telefone, perdeu a vida. Documento no telefone. Enlouqueceram, por quê? Não é verdade? Perdeu o telefone e perdeu a vida. Isso desencadeia a ansiedade, né? Porque daí quem não está acompanhando fica ansioso, porque como que eu não vi que colocaram no grupo, que colocaram no WhatsApp, não, tu tá atrasada, ó, corre atrás, aí a pessoa já desencadeia uma ansiedade. E o brabo é as pessoas mais velhas, né, que não conseguem acompanhar. Não conseguem acompanhar. Eu costumo dizer pra Rafinha, que é minha colega de trabalho na agência, também a gente trabalha. Eu trabalho nessa agência há 23 anos.
E a Rafa, 1 ano e meio. E a gente é colega hoje. E muitas coisas, principalmente da informática, ela é anos-luz na minha frente. Eu não acompanho, meu cérebro não acompanha essa modernidade toda. Eu digo pra ela, ainda bem que ela é meu colega de trabalho. Porque tem um monte de coisa que a minha cabeça ela não assimila. Entendeu? É muita informação rápida e um monte de programa, um monte de planilha. Tudo, até para te preencher a tua avaliação, é tudo dentro de um programa. Antigamente tu ia para uma sala com o teu supervisor e conversava, sabe? Então, e aí a impressão que a gente tem é que a gente nem cabe mais nesse mundo. Nem serve mais pra ti, né? Exatamente. Então é bem complicado, a gente precisa desacelerar pra gente conseguir. Esses dias não, ano passado, acho, eu recebi uma mensagem de uma das consulentes e ela disse, eu adoro o centro espírita, mas eu não gosto da palestra porque demora muito. Eu disse, não venha. Por quê? Porque a pessoa tá tão ansiosa, ela não consegue parar. Entendeu? E não vai. Exatamente. Então olha que ponto chega. Que tratamento tu vai receber se tu não conseguir escutar? Se tu não colocar pra fora? Se tu não pensar? Por que vocês estão fazendo essa obsessão? Tem alguma coisa errada? Nós também estamos aqui porque a gente precisa se tratar. E quando a gente serve de instrumento, vai lá e volta no médium. Nós também estamos sendo tratados. Entendeu? Agora, se tu não parar pra entender o que tu tá fazendo aqui, tu vai sair no portão e os obsessores vão de novo. A gente já correnta 1000 e tem 1001 esperando na porta. Que são muitos. E lidar com o invisível é muito difícil. A gente não lida com aquilo que a gente não vê. É invisível, a gente não enxerga. Somente os médiums que têm a clarividência. E é a dedo, porque não é pra todo mundo que eles abrem. Então a gente precisa ter calma, respirar. Sim, abrir a expansão de consciência pra gente tentar trabalhar. Tudo é sintonia. A frequência do rádio. Gente, de verdade, vamos cuidar dos nossos corpos. Deixa 9 e 10 vermelhos. E quando a gente fala do corpo, a gente fala também da mente. Rafinha? A Elizabeth Prestes colocou: depressão faz exatamente isso. Nos aproxima de obsessores. Aí ela colocou o relato dela pessoal, que ela não consegue sair da cama, né? E ela pediu orações a nós, todos nós aqui, aos espíritos, para ela sair desse estado. Elizabeth Pérez. Vamos pedir com certeza. A depressão, gente, é muito triste. É uma doença. E a depressão, ela nunca vem sozinha. Ela vem com esse monte de espírito que literalmente colocam corrente nos pés e nos braços de vocês. Eu costumo dizer que eles adoram a cama. Eles gostam de ficar na cama. Então não é vantagem que vocês saiam da cama. Porque é tudo frequência. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês. Uma mente curada é um cliente a menos. Nos hospitais, no São Pedro, nas farmácias, nas clínicas de psiquiatra, para as psicólogas, para os batuqueiros. Porque a gente também é psicólogo, né? A gente tem que tratar um monte de gente. Então, se curarem, olha quanta gente cai. Então, assim, vamos cuidar da nossa mente. Porque vai chegar um dia que o mundo vai estar tão doente que a gente vai estar sendo guiado o tempo todo por esses obsessores. E é verdade. Por isso há tanta gente doente. Tanta gente correndo e ao mesmo tempo doente por dentro. Que somos nós mesmos, né? Eu digo que a gente não fala dos outros, a gente fala de nós. Todo mundo em algum lugar está enfrentando alguma coisa. Dificilmente alguém vai dizer assim, ó, eu tô super em paz. É mentira. Em paz pra fora e por dentro. Cada um tem um enfrentamento. E é normal porque nós estamos na Terra. Mas a gente tem que acalmar, porque o que está acontecendo? A gente vai se auto-sabotando. Então a gente precisa se acalmar para a gente tentar mudar a rota. Né? E isso é um exercício, né? É hábitos. Eu costumo dizer que é hábitos. Tá bom, gente? Vamos dar início então à desobsessão. Que a gente faça uma prece especial aí, a Elizabeth Pérez, eu acho que é isso. Prestes. Que ela consiga sair desse quadro. Inclusive, Elizabeth, tu pode me chamar lá, que a gente, alguns casos específicos, a gente pede autorização para o espiritual para fazer a desobsessão à distância. A gente não usa isso sempre, porque o que a gente quer? Que a pessoa saia da cama e venha. Mas em alguns casos críticos, até pessoas hospitalizadas, a gente faz a desobsessão à distância. A gente vai tentar ajudar ela, tá bom? Uma boa noite para todos nós, e que a gente tenha força, né? Para lutar contra nós mesmos. Eu costumo dizer, e vou dizer de novo, o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Nunca é o outro. Tudo é nós. Então a gente tem que arrumar a frequência do rádio para dar tudo certo. Tá bom?